Adaptações curriculares para a educação inclusiva. Recursos necessários. Quando falamos desses recursos necessários ao processo de educação inclusiva, atendendo às adaptações curriculares, é importante lembrar das tecnologias assistivas, dos recursos propriamente ditos e da acessibilidade, em todos os dispositivos de acessibilidade. Para falarmos desses recursos e dos recursos necessários, é importante que destaquemos alguns aspectos. Primeiro, do que tratam os recursos, o que são recursos. Nós teríamos duas categorias de recursos, ou dois tipos de recursos, os recursos humanos e os recursos materiais. Dos recursos de materiais, vamos falar daqui a pouco. Quero destacar os recursos humanos, do que tratam esses recursos humanos. São todas as pessoas envolvidas nesse processo de inclusão, todas as pessoas que se relacionam com a criança, com o aluno que tem necessidades educativas especiais. Então, colegas, professores, equipe pedagógica, colaboradores na educação. Então, são os pares que estão envolvidos como recursos em alguns momentos necessários à inclusão do aluno que dela necessita. Ainda alguns outros aspectos a destacar nesses recursos necessários, A diversidade. E quando falamos aqui na diversidade, vamos entender essa diversidade novamente como uma das prerrogativas na inclusão, a diversidade cultural e as diferenças individuais. Então, que os recursos devem atender à diversidade cultural e às diferenças individuais, sejam eles recursos humanos, sejam eles recursos materiais. Um outro aspecto é a flexibilidade, ou a flexibilização. É essencial, na hora que se elegem recursos necessários à educação inclusiva, essa flexibilidade. Então, devem ser recursos que sejam realmente adaptados, recursos que tragam benefícios ao aluno e que atendam a uma relação de custo, uma relação de custo-benefício. Um outro aspecto é pensar a equidade, e aqui é reconhecer que os recursos eles sejam efetivos e que eles atendam àqueles dispositivos que são os dispositivos legais de igualdade de oportunidade a todos, sem restrição, e o acesso seja garantido. Então, nesse aspecto da equidade, são esses elementos que nós devemos contemplar quando elegemos algum tipo de recurso, seja o recurso humano, seja o recurso material. Pensando sobre esses aspectos, sem dúvida vamos encontrar um recurso que atenda às necessidades do aluno no processo de inclusão. Falei a vocês dos recursos, sobre as duas grandes categorias, o recurso humano e agora, especificamente, os recursos materiais. Do que tratam especificamente esses recursos materiais? São especificamente as ajudas técnicas, como os produtos, os instrumentos, equipamentos e as tecnologias que são adaptadas especialmente para atender as necessidades da pessoa com deficiência, para melhorar a sua capacidade, a sua condição de funcionalidade, a sua mobilidade. E dessa forma, sem dúvida, favorecer o desenvolvimento da autonomia, da independência e do empoderamento, que são aspectos fundamentais na inclusão, seja a inclusão social, seja a inclusão educacional. Mas quando falamos em recursos materiais, é importante desdobrar ou classificar diferentes possibilidades de recursos materiais que vão auxiliar esse processo de inclusão e que vão auxiliar, sem dúvida, as adaptações que são necessárias à criança, ao aluno que necessita dessas adaptações.
Um dos primeiros recursos que nós podemos classificar são os recursos pedagógicos, né? Que sem dúvida vão ser essenciais ao processo de aprendizagem, né? Esses recursos podem ser diferentes materiais, né? Os jogos, né, são muito utilizados aqui como recursos pedagógicos, que têm diferentes texturas, né? Diferentes sequências lógicas de letras, de imagens, que vão auxiliar, né, ao aluno no processo de aprendizagem. Um outro recurso material importante são aqueles classificados ou categorizados, né, voltados à vida diária, né, ao cotidiano da pessoa. Então, esses recursos da vida diária, eles devem atender, né, à rotina do dia, né, e que podem ser recursos como para hábitos alimentares, né, talheres, escova de dente adaptada, todo tipo de recurso que promova, né, a autonomia e a independência no cotidiano, seja no cotidiano da vida em família, seja o cotidiano na sala de aula. Um outro recurso material é a estimulação sensorial. E aqui nós temos diferentes possibilidades, né, de promover essa estimulação sensorial, sejam por tapetes sensoriais, chocalhos, né, diferentes cores, né, tapetes coloridos que podem ser utilizados, né. Aqui encontramos também possibilidades de jogos para crianças ainda muito pequenas, que vão trabalhar diferentes sons, de discriminação de sons, de tamanhos, né? Objetos em miniatura são muito utilizados nessa estimulação. Um outro recurso material vindo da informática, né? Então, toda a possibilidade de adaptações à informática, como mouse, máscara para teclado, tablet, que vão ser utilizados como recursos importantes, sempre, né, para promover a autonomia e a independência da pessoa que dela necessita. Um outro recurso importante é recursos que favoreçam a mobilidade pessoal, né? Nesses recursos temos pulseiras de peso para teclado, né? Canetas que possam ser ajustadas, né? Bengalas que vão servir de auxílios para essa mobilidade da pessoa que dela necessita. Um outro recurso, os recursos dos softwares de acessibilidade, né? As tecnologias de comunicação e informação voltadas, né, a atender a necessidade das pessoas que dela precisam, né? Esses recursos de acessibilidade de softwares nós encontramos principalmente para as deficiências auditivas, a deficiência visual, né? Um software utilizado, o DOSVox, é bastante utilizado como uma adaptação nas escolas. Um outro recurso material, uma outra classificação de recursos materiais, né, são os softwares de comunicação. E aqui nós vamos encontrar, né, as tecnologias assistivas de comunicação alternativa, que vão favorecer, né, a comunicação quando as pessoas não podem verbalizar aquilo que desejam, comunicar, né, os seus interesses. Então, são inúmeros os recursos, né, de comunicação alternativa que nós temos. Um outro recurso material, né, nessa classificação são os recursos voltados ao lazer e à recreação, né? Aqui toda a possibilidade, né, de recursos que favoreçam também, né, a recreação e o lazer de diferentes possibilidades, com diferentes materiais, né, sempre buscando a relação custo-benefício, né, e que possa desenvolver a autonomia, a independência, né, e o empoderamento das pessoas com necessidades especiais. Um outro recurso, e agora especificamente os recursos da comunicação alternativa, né? Aqui temos especificamente o alfabeto móvel, né? Utensílios de miniatura, pranchas de comunicação que vão favorecer, né, o desenvolvimento da autonomia, favorecer o empoderamento, né, favorecer, né,
a acessibilidade da pessoa com necessidades especiais.